nós enviesamos a IA, no sentido positivo. Nós lemos a decisão recorrida e já sabemos qual é a nossa posição. Então, a gente vai acrescentar no prompt, conceda provimento ou negue provimento. E aí ela vai fazer. Bem, muito bom dia a todas e todos. Me ouvem? Conseguem me ouvir? Maravilha. Eu tinha falado para Piccoli ontem que juiz tem prazo impróprio, né? Então a gente pode tentar passar um pouquinho mais. É brincadeira. Bom, ontem eu falei um pouco sobre a regulamentação das plataformas digitais e eu sempre que posso faço uma homenagem a Alan Turing, que foi a pessoa, né, que foi responsável pelo aprendizado de máquina. Essa obra de 1950 que ele publica, chamada Máquina Computacional e Inteligência, tem o item 1 desse artigo que se chama O Jogo da Imitação. E é este jogo da imitação que a gente vai aqui falar um pouco sobre o que eu tenho chamado de sentença de Turing, que é você pegar uma sentença ou um voto, que é o meu caso, que sou desembargador, e pedir para os colegas verificarem se foi feito por um ser humano ou se foi feito por uma IA generativa. Tá? E qual é a nossa premissa? Me desculpem que eu estou falando rápido, mas é a questão do tempo. Qual é o segredo? O segredo é como Martine Roblin, que é uma escritora norte-americana que escreveu aquele livro Virtualmente Humanos, e é casada com essa moça que é a Bina, e eles estão criando a Bina 48, que é um robô que vai sobreviver a essa aí, que é a Bina de verdade, depois que ela morrer. Não é? O David Brooks, ele chama isso de dataísmo, que é a religião dos dados, que o Yuval Harari replica, o Byung-Chul Han também replica, aquele coreano que é professor em Berlim. Então, não dá para a gente ver tudo do vídeo, mas eu vou falar aqui da minha experiência do que a gente chama de algoritmização da produção de um gabinete. E eu comecei no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no meu gabinete, a utilizar o ChatGPT em agosto do ano passado, e eu tinha 3.094 processos tramitando no gabinete. O que é que eu fiz? Bom, meu pai já foi programador, já trabalhou na IBM, eu já fiz vários cursos de programação, isso há 40 anos atrás, né? Depois eu descobri que direito era mais fácil, eu sempre digo isso, e aí eu migrei para a área do direito. Mas nós fizemos no meu gabinete esses 3 sistemas. Primeiro, nós fizemos um chatbot, logo que nós entramos, para tentar facilitar o contato com os advogados, né? Para permitir que os advogados pudessem conversar conosco. Então, ele é todo programado para que a ideia é que ele não queira exatamente ter que esperar para conversar com um assessor ou com um desembargador. Então, aqui ele vai preenchendo os campos e vai dizendo o número do processo, e a gente percebeu que 94% queria isso aqui, agilização, né? Poucos queriam conversar, queriam agilizar. O que é que a gente fazia? A gente dava um feedback, e com esse feedback a gente tentava colocar em pauta, tentava incluir e tal. O segundo sistema é esse, é o Veritas, que a gente criou lá no gabinete. Isso não é uma IA, é um BI, que me ajuda a ter o meu gabinete no meu bolso. Então, eu tinha aqui esse total de produtividade do meu gabinete, ele me diz, ele me mostra o que é o meu gabinete, né? Por exemplo, quantos processos de bancos eu tenho, quantos processos de plano de saúde, quantos processos contra a neoenergia, etc. Eu mapeei o gabinete e ele vai me ajudar. Por exemplo, essa tela está desatualizada, ele está zerado, eu não tenho mais nenhum crítico, né? Só tinha 6 processos críticos, não tem nenhum. Todas as metas batidas, e eu tenho isso aqui como sendo a radiografia do meu gabinete. Tá? Então, o percentual de processos que envolvem banco dá 41%, outros 28%, PASEP, civil, etc. Isso me ajudou a montar uma estratégia com a minha equipe para poder começar a atacar aqueles que mais impactavam o gabinete. E aqui, por classe, uma classificação que a gente fez de acordo com a classe recursal. A maioria dos meus colegas, antes de eu ser desembargador, diziam que o que tinha mais no gabinete era agravo de instrumento. Mito, não é. Agravo de instrumento aqui não dá 20%, dá 19,3%. A maioria é apelação. Então, a gente focou
na apelação, né? Aqui uma tela um tanto quanto não muito simpática, porque no meu gabinete tem uma TV assim grande, você entra e vai ver aqui a produtividade dos assessores, né? E isso não foi uma imposição, isso aí foi um banco de minutas que eu criei, à revelia do presidente do meu tribunal, que não está aqui, então eu posso falar, não é? Que eu falei que os assessores que batessem a meta para chegar zerado em dezembro, ele teria férias extraoficiais aqui, né, para que eles pudessem se estimular. E, de fato, quando foi há 3 semanas atrás, melhor dizendo, nós zeramos o gabinete, né, e deu aquela matéria do Conju e tal, e deu muita repercussão. Aqui também a gente tem um gabinete de acordo com o tipo de decisão que a gente faz, né. Eu estou passando rapidamente para que a gente possa chegar no final, que é o mais interessante. Então, a terceira ferramenta é o Logos. O Logos é o nome do meu grupo de pesquisa. Eu sou professor da Federal e da Universidade Católica, do doutorado e do mestrado. E esse grupo é cadastrado no CNPq desde 2008. Então, a gente criou uma IA que, como eu estava acreditando no mito do agravo de instrumento, a gente fez uma árvore de decisão, não é uma rede neural, mas para atacar somente agravo de instrumento. Então, nós pensamos em todas as hipóteses, né? Toda inteligência artificial, toda máquina, todo software, ele trabalha com 0 ou 1, ligado ou desligado, exceto os computadores quânticos que têm um terceiro valor. Não é o nosso caso. Então, aqui, esse sistema ele vai verificar todas as situações e ele vai somente trabalhar até agora com agravo de instrumento. Então, você vai clicar no agravo de instrumento e ele vai sugerir uma minuta. Nós parametrizamos tudo o que acontece no PJE com um código binário, e aí ele sugeriu uma minuta de incompetência, né? Eu participo de uma Câmara que tem competência para o interior, e aí ele gera uma minuta, ele é, nesse primeiro módulo, um sistema especialista, né? Mas aprende, nem todo sistema especialista significa que seja um sistema que não tenha inteligência artificial, né? Esse sistema tem 3 módulos. O primeiro é esse, um sistema especialista. O segundo é um sistema de classificação porque os advogados, às vezes, por exemplo, daqueles processos de banco que a gente pega, eles colocam lá infância. Então, eles colocam essa classe para a gente ter mais cuidado e correr para agilizar o processo. Mas fica a estatística errada. Então, a gente está criando um classificador e a IA generativa, que é um convênio entre o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Universidade Católica, onde eu trabalho, e a UPE. Eu não ganho um centavo com isso, todos esses sistemas foram desenvolvidos e os códigos-fontes estão à disposição de qualquer tribunal. E a nossa grande preocupação, né, eu estou integrando a comissão do CNJ que está regulamentando a inteligência artificial generativa, é evitar o que o Compass fez nos Estados Unidos, ou seja, evitar vieses discriminatórios, né? Isso aí dava para passar uma aula falando sobre isso. Mas a gente tem que correr. Então, quais são as ferramentas que a gente utiliza no gabinete de IA generativa propriamente dita? Essas aí, né? Qual é a diferença de cada uma? Bom, o Gemini do Studio AI, ele me oferece 2 milhões de tokens para eu trabalhar. O que significa que eu posso fazer um download de um processo inteiro se eu quiser. Mas a gente acha que isso não é recomendável por uma questão de dados. Nós não trabalhamos com dados sensíveis, não utilizamos inteligência artificial generativa em direito de família, nem em processos que tramitam em segredo de justiça, né? Mas nos outros, sim. O GPT, que tem uma possibilidade genial, que é você criar um robô para você, o Gemini também tem. Eu criei o meu e fiz aquilo que a Bina 48 fez. Eu digo a ele que ele sou eu, né? E ele vai incorporando aí o meu espírito e o santo vai baixando. E aí, como é que eu faço? Como é que eu trabalho com a inteligência artificial? Eu trabalho com o PJE, então, toda vez que é utilizada a inteligência artificial, isso aqui é uma assessora minha, ela tem que colocar o nome dela, o tipo de recurso, a matéria, e ela tem que me dizer que foi inteligência artificial. Então, ela vai fazer a primeira revisão da minuta feita pela inteligência artificial. E depois ela vai passar para a Andrea. Andrea é a assessora que segue o dígito binário, o dígito, que é a sequência do dela. Então é feita a segunda revisão e aí é que eles põem depois na minha caixa.
E aí, na minha caixa, eu vou fazer a terceira revisão e vou colocar em pauta realmente o recurso, tá? Como eu falei, o Gemini ele me dá essa possibilidade dessa seta amarela, eu posso fazer o download integral do processo, e ele é fantástico porque ele me diz se o recurso é tempestivo, se é intempestivo, ele me diz o ID de cada decisão judicial, o ID da data da publicação da decisão, o ID da protocolização do recurso, ele é top. Me diz se as custas estão pagas ou não, sabe? Então, isso é fantástico. E aqui, isso aqui foi um videozinho que eu gravei ontem à noite para mostrar a vocês o produto de um voto com inteligência artificial. Esse processo é público, para que ninguém fique pensando que aí não tem nenhum dado sensível. Tá? Então, ele preenche esse cabeçalho, tudo isso é feito por ele, né? Eu tenho um prompt que tem 4 páginas, então eu digo para ele que ele sou eu, né? E aí ele acredita e vai fazendo tudo isso. Todo esse texto aí, eu peguei um texto não revisado, tá? Que foi feito só por ele. E aí eu estou passando vagarosamente para que vocês vejam a linguagem, né? Como é que eles fazem, como é que essa IA trabalha e tal. Não comete erro de português nem erro de lógica endógena. Então, eu não tive problema ainda com IA, com embargos declaratórios. Teve uma advogada que fez uma sustentação oral numa causa de família e tinha realmente um erro material. Ela falou, olha aí, sua IA está errando. Eu disse, engano, porque é direito de família e não foi a IA que fez. Quem fez foi uma pessoa, né? E errou. Nesses ainda não peguei. Então, isso aqui é o relatório. Ele vai... se der para aumentar a velocidade aí, eu agradeço, porque o tempo é curto. Então, isso aí é o voto, né? E aqui vai ter... Perdão, aquilo era o relatório, isso aí é o voto. E agora vocês vão ver, ele repete o cabeçalho, né, que é ele que faz o voto. Então, de antemão, ele vê que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Isso a gente vai treinando ele, né? Ele está dizendo que é tempestivo, que as custas estão pagas e tal. E aí ele vai... enfim, fazendo o voto. Se alguém puder aí passar para a ementa, né? Desculpe, ele mostra jurisprudência, artigo de lei ali, o 789 do CPC, trata da responsabilidade civil. Isso é fantástico, isso é genial, não é? Agora, nós temos que conferir, porque nós já vimos artigos errados e essa IA que a gente está trabalhando mais, que é a do Google, ela tem um itemzinho para você controlar a temperatura dela. Então, nós percebemos que quanto maior a temperatura, maior é o risco de alucinação e de ela criar jurisprudência inexistente. Se puder passar, eu agradeço. E a ementa, por fim, a ementa, não todo, só para chegar na ementa. A ementa, não era isso. A ementa, eu voltei aqui só para... Perdão, o problema não está... O problema sou eu aqui. Era para mostrar que a ementa que é feita, ela já é feita de acordo com essa nova resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nós orientamos a IA, então ela vai fazer a ementa nesses termos, ou seja, com aquele cabeçalho pequeno da ementa, não é? E depois ela vai mostrar qual é o caso, não é? Por exemplo, ali tem os seguintes precedentes, aí tinham 3 precedentes aí no voto. 2, a pessoa que estava revisando disse que não encontrou, então ela deletou. Eu falei que não tinha revisão, ela não mexeu no texto, né? Ela só deletou 2 decisões, ela achou uma do STJ, que foi trazida pela IA, e essa realmente existe. E aí vai falando da CENIB, que é essa central de indisponibilidade de bens, e ela manteve a decisão. Isso é outra coisa importante, nós enviesamos a IA, no sentido positivo. Nós lemos a decisão recorrida e já sabemos qual é a nossa posição. Então, a gente vai acrescentar no prompt, conceda provimento ou negue provimento. E aí ela vai fazer. Isso é um agravo de instrumento e quando chega numa apelação, quando ela é desprovida, ela ainda aumenta os honorários advocatícios, né? Aí tá a ementa já nos termos da resolução do CNJ, né? Tudo feito pela IA, né? Aí isso aí é da resolução, né? Tem que dizer o caso em exame, que é um agravo de instrumento, etc. Qual é a ratio decidente, está tudo aí, né? O acórdão, eu vou passar só para chegar aqui. Essa foi a matéria que saiu do Conju, aqui, antes da do Conju, isso aqui é o meu gabinete,
Era a única foto que eu tinha, era no São João, então tá ali a mesa tá cheia de comida junina, mas foi a equipe. Se não tiver engajamento da equipe, você não vai conseguir zerar, né? Então você tem que fazer um planejamento de zerar. Eu vou pular essa parte. Aqui é só para fazer uma homenagem a Piccoli. Isso aqui eu estava em Barcelona, a gente foi conhecer, o tempo encerrou, mas a gente foi conhecer a sede da Cisco e a gente estava lá. Eu estou ali de cócoras ali, filmando numa sala e entra esse malassombro, que é um cara falando com a gente de São Paulo. E para terminar, olha, eu ia deixar para vocês como é que você consegue transcrever textos de sessão e audiências usando a IA do Google. Ela transcreve tudo. Um abraço, obrigado pela atenção. Centro do palco.